Fala galera, eu sou o Rafael Roden do canal e da loja Aquarista Amador e hoje eu vou mostrar para vocês um pouco dos bastidores, um pouco da nossa bagunça, mas é uma bagunça do crescimento. Agora a gente está quase finalizando essa nova área aqui da loja que estava fechada desde o princípio, que é a nossa bateria de revenda de carpas ornamentais e carpas koi. Então fica ligado porque no dia 11, sábado, não esse agora que vem, o próximo, dia 11 de fevereiro, sábado, eu te espero aqui para o nosso primeiro evento de venda de carpas. Elas já estão liberadas, já estão sendo vendidas no dia a dia, mas nesse dia a gente vai ter condições especiais, preços especiais e eu vou te adiantar, vai ter carpa a partir de R$ 8,00, talvez até menos, estou estudando a possibilidade. E você, quando nos segue no nosso canal do YouTube aqui, ou também na nossa página do Instagram, você ajuda a fazer todo esse sonho crescer. 11 anos agora de YouTube fazendo esse mês e também 160 mil inscritos, 50 mil lá no Instagram e muito feliz de poder compartilhar um pouquinho disso com vocês. Funcionário novo, equipe crescendo, cada dia melhor. Até o final do ano, com certeza, a loja mais profissional de aquarismo e de laguismo do Brasil e com o seu apoio. Tudo isso foi possível. Hoje vocês estão vendo o vídeo um pouco diferente, vídeo em pé, mas faz o seguinte, pega o seu celular que está deitado, bota em pé e no cantinho direito da tela tem um quadradinho assim que você clica e vai ficar em tela cheia. Então assiste esse vídeo em pé porque ele tem um motivo de ser gravado assim. Semana passada abrimos no nosso Instagram uma caixinha de perguntas e gente, eu vou falar a verdade para vocês. Foram mais de 30 perguntas, uma melhor do que a outra, perguntas incríveis, de alta qualidade, que me permitiram ensinar bastante numa piscina natural real, uma piscina natural de um cliente nosso, Fabiano, que foi filmada do começo ao fim e que vai aparecer aqui no YouTube em breve. Então, vamos lá, tirar um pouquinho de dúvidas sobre lagos ornamentais, porque estamos preparando isso e eu quero ver semana que vem, eu ensino para vocês como eu peguei containers IBC, interliguei um com o outro e agora eu consigo ter isso daqui, ó. Carpas de alta qualidade, num espaço confinado e vou falar para vocês, qualidade total, tá? Estamos aqui nos últimos ajustes para que isso aqui fique bonito também. Agora, vamos começar, vamos lá para casa do Fabiano e vamos responder as perguntas de vocês. Nós abrimos uma caixinha de perguntas no nosso Instagram para que as pessoas mandassem as suas dúvidas sobre filtragem de lagos ornamentais e também piscinas naturais. E olha como foi a primeira. Então vamos começar dando um overview, uma explicação completa. Basicamente, sistemas como esse precisam de filtragem biológica, bombas adequadas, ultravioleta e ozônio, para alcançar uma qualidade de água como essa. E a gente não pode esquecer, é claro, também da filtragem mecânica. E a gente vai detalhar todas elas nas perguntas excelentes que vocês mandaram pra gente. Essa é uma pergunta muito interessante, então eu vou abrir o filtro para mostrar para vocês. No ano passado a gente fez um Reels aqui que pegou quase 1 milhão de visualizações, porque isso aqui gera muita curiosidade. Manutenção num filtro como esse não precisa ser feita mais do que uma vez por mês. É claro que depende muito dos equipamentos que você tem. Se você tiver equipamentos insuficientes, você vai precisar fazer mais frequente a manutenção. Se você quiser um resultado espetacular, extremo, talvez também tenha que fazer mais de uma vez por mês. Mas em muitos sistemas, como o da minha casa, manutenção pode ficar 2, 3 meses sem ser realizada sem grandes prejuízos. E se você quer ver como é feita a manutenção desse filtro, tem um Reels aqui na nossa página, onde a gente mostrou a lavagem da manta e é só. Cada 6 meses mais ou menos também é bom limpar as mídias com água do próprio lago. Mas a manta filtrante é o principal, manta da loja Aquarista Amador, manta lavável. Essa é uma pergunta que a gente recebe demais na nossa loja. Como saber se o ozônio está funcionando de forma simples? A forma mais simples é olhando para o seu lago. Aqui é lógico que o ozônio está funcionando, está bem azuladinha a água, está bem bonita. Se você notou que a sua água mudou muito, você pode estar com problema de ozônio, tá? Mas não é tão comum. Às vezes as pessoas acham que é isso e o problema é outro que não tem nada a ver. Então você fica de olho na cor da sua água. A água com ozônio e sem ozônio, a cor dela muda muito. Ela tende a ficar com cor de chá, com uma cor mais amarelada, às vezes até mais esverdeada. E ontem a gente mostrou também nos nossos stories que o ambiente também interfere na cor da água. Então observa também se as suas pedras não estão mais verdes do que o normal, para notar se a cor da água mudou porque está com problema de ozônio ou só mesmo porque o ambiente todo precisa de uma limpeza e uma manutenção geral. Simples assim. 120 mil litros é um baita desafio. Você precisa ter uma circulação adequada
para atingir o nível de transparência que um lago desse tem. Digamos que você já tem o seu nível de UV e ozônio na quantidade correta, ainda assim, se a sua filtragem, a sua circulação não estiver adequada, você vai ter problemas com transparência e cor de água também. Então fica atento. A gente tem algumas regrinhas que já a gente vai contar para vocês para dimensionar adequadamente qual a potência das bombas você usa no lago. E se você acha que o seu pode estar insuficiente, entre em contato com a nossa equipe no WhatsApp, que a gente tem todos os equipamentos para te fornecer e vai te dar dicas se está ok ou não. Olha só, acabou de voltar para o lago. A grande verdade é que não tem problema dos peixinhos entrarem no filtro, depende, é claro, como o seu filtro é construído. Eu gosto sempre de fazer dessa maneira. A água sobre a manta, o filtro sempre cheio de água, e os peixinhos precisam vir aqui nesse caso, para que se criar mosquito, ó, filma lá, Jonas, voltou o peixinho lá, ó. Se criar mosquito aqui dentro, que é normal, você precisa ter alguns companheiros para comer esses mosquitinhos, essas larvinhas, para que então o seu lago não seja foco de dengue. Porque sim, isso pode acontecer. Então, faça o seu filtro, que a água fique sempre dentro dele e permita que os peixinhos venham até aqui para fazer essa manutenção necessária. Como tudo em lagos ornamentais e piscinas naturais, a gente tem algumas regras de ouro que vai funcionar quase que em todos os casos. E a regra de ouro é que o seu filtro tenha 10% da capacidade de todo o volume de água do seu lago. Nesse caso aqui, a gente tem uma exceção que funciona muito bem. Esse lago está montado há 2 anos e não precisa quase de nenhuma intervenção. 27 mil litros de água com um filtro de apenas 1.000 litros. Tivemos que otimizá-lo ao máximo. Aqui nós temos mídias de alta qualidade, bombas do Oceantec excelentes e na proporção adequada. As entradas do filtro foram bem dimensionadas também. UV de 95 watts da Yalin, mega potente, e um ozônio de 7,5 gramas. E com isso a gente tem essa qualidade de água. Mas é claro que se eu tivesse um filtro com o dobro do tamanho, eu poderia talvez diminuir um pouquinho desses equipamentos. Então, vai para o 10% que não vai ter erro. Bom, nós temos a nossa própria areia, que é a mesma utilizada nesse lago. Ela é vendida em sacos de 30 kg, uma areia que basicamente é composta por quartzo. Eu vou abrir uma para vocês aqui, ó. Olha só, a areia quando está seca e quando está molhada é muito diferente. Quando ela está seca, ela fica bem mais clarinha. Quando está molhada fora da água, ela fica bem mais escura. Mas olha como tem diferença, Jonas, mostra lá pra gente. Como tem diferença da areia na parte rasa ou na parte funda. Ali no lado esquerdo parece que ela é bem mais branca. Aqui no lado direito ela parece uma cor um pouco mais creme. E aqui fora ela parece até escura. Mas isso varia muito com a condição dos equipamentos, com a qualidade da tua água e com a profundidade do teu lago. Então fica atento, essa é a melhor areia para lagos ornamentais. E por ser uma areia bem fininha, ela também vai ser revirada com facilidade pelas carpas, ajudando ela a se manter sempre clarinha, sempre branquinha. E é claro que ela pode subir um pouquinho nas pedras. Em lagos muito pequenos com carpas grandes, ela pode subir mais nas pedras. Aqui até acontece um pouco, mas por ter pedras muito grandes, isso não incomoda. Aqui a gente tenta ser sempre o mais transparente possível. O ozonizador não é um equipamento indispensável, não é um equipamento obrigatório. A grande verdade é que ele é o responsável por dar aquele efeito tchan, por dar aquela água azuladinha no seu lago. Sem ozonizador é quase impossível, olha, é quase impossível mesmo você chegar num tom de água como esse. Porém, você pode ter uma água super cristalina e bonita sem ozonizador. A verdade é que eu não quero mais, depois que eu usei a primeira vez, eu não quero mais ficar sem ozonizador. A qualidade da água muda, a proliferação de doenças também é quase que impedida pela ação do ozônio, e além disso ainda você tem uma despreocupação maior, porque a tua água sempre vai estar com amônia, nitrito zerado. Claro, se tiver tudo equilibrado, o ozônio te ajuda a dar mais esse efeito ainda. Existem 2 formas de areia ficar verde, e essa daqui é a mais tranquila, olha só. A areia está com uma camadinha de algas por cima. Aqui é normal que isso fique, olha como tem filhotinho de peixe aqui. Porque aqui é meio que o berçário mesmo, os filhotes nascem aqui porque as carpas grandes não alcançam essa região. Mas se você fizer ó, uma revirada nela aqui, ó, essa parte verde vai sair toda, com grande facilidade, ó, já não está mais verde. Essa é a forma tranquila, então você só vai revirar. Se você tem a quantidade de carpas adequada, não vai ser problema. Aqui tem a quantidade de carpas muito próximo do adequado, mas ainda assim forma um pouquinho, porque agora a gente está no alto do verão. É a parte mais quente do ano, não está chovendo, então é normal que isso aconteça. A outra maneira é a parte mais complicada, quando a areia fica toda verde mesmo. Nesse caso, você tem que ter uma filtragem excelente para não sobrar matéria orgânica e com isso a tua areia não conseguir substrato para que as algas se fixem nela. E revirar sempre é muito importante. Essa é uma pergunta comum e um erro também que acontece com bastante gente. Qual dos 2 equipamentos, se fosse para escolher apenas um, eu escolheria?
Gente, é fácil a resposta. UV. Sem ultravioleta, você não vai conseguir deixar sua água cristalina. O ultravioleta é o equipamento responsável por queimar as algas para que elas sejam recolhidas pela tua filtragem mecânica. Então, o ultravioleta ele é indispensável, enquanto o ozônio ele vai trazer um outro benefício. Ele vai tirar todos os corantes da água, deixando ela extremamente cristalina. Mas o UV é que vai queimar as algas. O ozônio também queima, mas não tão eficientemente quanto o ultravioleta. Então, nunca deixe de utilizar o ultravioleta no teu lago. Eu não falaria necessariamente em um ângulo correto, porque muitas pessoas se preocupam em virar a bomba para a areia e acabam gerando um vórtice que limpa toda a areia do fundo do lago e gera mais dor de cabeça do que benefício. Eu diria que você precisa fazer a circulação do teu lago de forma adequada. Escolha a vazão correta das bombas. Se você conseguir chegar em 3 vezes o volume de água na circulação, seria o ideal. E espalhe também para que não fique nenhuma zona morta. Aqui, por exemplo, a gente direcionou a saída do ozônio lá no fundo, nós temos uma outra saída ali naquela região que empurra água para lá para a prainha, e lá na prainha mais uma saída além dessa daqui, do lado direito. Mostra a mangueira lá, Jonas. Então a gente tem mais uma saída lá. Então com isso a gente consegue fazer uma circulação que a sujeira não para muito no fundo. Lembrem apenas que a gente está com uma bomba a menos nesse lago agora. E ainda assim não tem praticamente sujeira nenhuma no fundo, porque as outras compensam. O ozonizador não pode ficar exposto, ele precisa estar protegido da chuva e também do sol. Mas olha só, precisa ter circulação de ar na caixa onde ele ficar protegido. Aqui no caso nós temos um ozonizador de alto desempenho da Yalin e também ultravioleta de alto desempenho da Yalin. O V de 95, ozônio de 7,5. E esses equipamentos hoje são os mais avançados do mercado. Você não vai investir tudo que precisa para ter um equipamento desse e deixar ele no sol e na chuva. Então toma bastante cuidado, mas mantenha a circulação de ar, porque ele precisa para funcionar direito. Mesmo com equipamentos superdimensionados, não garante que as suas pedras vão ser limpas, porque essa função é melhor executada pelos comedores de alga chinês e siamês, cada um com a sua função. Aqui nesse lago a gente tem comedor de alga chinês, o Gold, o Algator Gold, né? Tem também o Algator comum cinza e alguns comedores de alga siamês, aqueles que estão lá no fundo e eles nadam em cardume. Esse peixe aí é o único que consegue comer algas peteca e consegue comer muito bem. Então eles são indispensáveis, todos eles são indispensáveis. Então se você quer ter as pedras sempre limpinhas assim, você tem duas opções. Ou você entra e esfrega as pedras com frequência, ou você então coloca uma quantidade correta de comedores de alga no seu lago. A dica de ouro é 5 por metro corrido, com lagos de 80 centímetros de profundidade, ok? A verdade é que para fazer o dimensionamento do ozônio não é tão difícil assim. As pessoas se preocupam demais de estar usando um equipamento muito potente. Mas a grande verdade que muitos não te contam é que um ozônio na quantidade correta para um ozônio numa quantidade excessiva é uma diferença muito grande. Tem um range de aplicação muito grande. Então, se você tem um lago de 1.200 litros, você pode usar sem medo nenhum até um lago 6.000, sem preocupação nenhuma. Se você quiser usar um 12.000, como é o meu caso, eu tenho um lago de 2.000, um Lacos 12.000. Você começa usando ele com tempos menores e vai ampliando até você chegar numa quantidade que você vê que não faz mal para o seu peixe, mas está com a cor de água que você gostaria. Então não te preocupa muito com isso. Em aquários muito pequenos, aí o cuidado tem que ser um pouco maior, porque aquários pequenos a dosagem pode ficar excessiva. E lembra também, o ozônio quando chega lá no seu lago, ele vai evaporar, ele vai condensar, ele vai sumir, ele vai deixar de existir. Então o risco de fazer mal para os seus peixes é quase zero. Na maioria dos casos a resposta é sim, o ozônio vai substituir o carvão ativado e a zeólita. Principalmente esse primeiro. O carvão ativado tem a função de remover odores e corantes da água. Então, o ozônio faz isso ainda melhor do que o carvão, sem precisar de manutenção e substituição. Já a zeólita, ela tem um papel duplo. Além de neutralizar a amônia pela sua função de troca de íons, ela também vai ter a função biológica. A zeólita que vendemos na loja, ela é extremamente porosa e serve muito bem como mídia biológica. Então a gente sempre mescla metade de bioglass e metade de zeólita. Em quase todos os sistemas essa é a proporção ideal. Se você tem grana para gastar, vai só de bioglass, que ele ainda é um pouquinho melhor. Existem duas coisas no jargão popular que as pessoas tratam como lodo. Uma delas é algas nas pedras, que podem ser meio verdes até meio pretas. E a outra coisa também é a matéria orgânica acumulada no fundo ou entre as pedras do seu lago. Para resolver os dois são coisas diferentes. Mesmo que você tenha UV e ozônio,
Se for algas nas pedras, você vai precisar de ou esfregá-las manualmente com frequência ou colocar os comedores de alga no seu lago para que eles deixem as pedras sempre limpinhas. E se tiver acúmulo de matéria orgânica, é sinal que a sua filtragem mecânica não está suficiente. Por dois motivos. Um pode ser pela manta filtrante que você está usando, talvez não está adequada ou está precisando de limpeza. E o outro motivo e o principal é bombas muito fracas ou bombas na vazão incorreta. A vazão correta de um lago ornamental que não cai muita matéria orgânica é pelo menos 2 a 3 vezes o volume de água. Se você tem como aumentar, aumenta. E se o lago cai muita folha, muita matéria orgânica, aí você pode precisar de bem mais. Como quase tudo, a resposta é depende. Vamos lá, se você tem um lago ornamental pequeno e o teu filtro também é pequeno, a melhor mídia para você vai ser a Matrix da Siquem, que é uma mídia de alto desempenho voltada para pequenos espaços. Agora, se o seu lago ornamental é grande, você tem espaço para uma filtragem legal, a melhor recomendação que eu posso te dar é mescla esses três aqui, ó. Bioglass da Oceantec, que é excelente, é o melhor que tem no mercado na minha opinião. A zeólita que nós temos aqui é uma zeólita própria, que tem uma função biológica também e te ajuda a economizar muito dinheiro. E aquela que ficou esquecida por muito tempo, a Lava Rock. Faltou distribuição, ela ficou um tempo fora do mercado, mas agora já está disponível de novo e eu te recomendo aproveitar, porque ela tem um custo mais baixo e ela serve otimamente para você dar volume no seu filtro e chegar na recomendação adequada. E tem uma fórmula para você calcular a quantidade de mídia adequada. Eu sempre gosto de utilizar 1 litro de bioglass ou zeólita, o que for, para cada 80 litros de água do seu sistema. Isso funciona muito bem. Usar a mídia K1 ou qualquer outro tipo de mídia MBBR, que seria Moving Bed Biofilm Reactor, que são aquelas mídias que ficam ciclando, girando dentro do lago, é mais difícil, porque você precisa ter um filtro correto. Não dá para pegar as mídias do tipo MBBR, jogar no seu filtro, deixar elas paradas e achar que elas vão funcionar. Não, elas precisam de uma oxigenação, de preferência vindo de cima para baixo, precisam estar girando, e daí sim, se você conseguir fazer isso no seu lago ornamental ou na sua piscina natural, nesses casos você pode usar as duas mescladas sim. Na maioria dos casos, a gente sabe, é mais fácil usar as mídias do estilo cerâmico, né? Não é bem cerâmica, é vidro sinterizado, ou mídias de leito estático, que não precisam de movimentação, que você vai ter mais resultado no seu lago ornamental. Agora, se você dá conta de fazer um filtro porreta para colocar as MBBR, mete bala. Recentemente, a gente teve que dar um auxílio para um cliente que foi um negócio bem chato. Ele contratou uma empresa do mercado que fez um filtro para ele, nesse estilo que você está falando. Mídias num tanque e bombas no outro tanque. Mas o problema é que eles colocaram uma vazão bem grande, 160 mil litros hora, para tocar no segundo tanque. E eles não fizeram as bocas adequadas para a água passar do tanque 1 para o tanque 2. Colocaram apenas 2 entradas de 100 milímetros. Eu não preciso nem falar que depois tiveram que fazer um monte de gambiarra para corrigir. Não deram conta, ficou uma verdadeira porcaria. E agora o cliente está se estressando com uma obra que gastou 3 casas decimais aí depois da vírgula, então foi coisa pra caramba, então agora tá tentando resolver, então toma muito cuidado, ou coloca as bombas no compartimento principal, ou faz as quantidades de saídas, né, de água de um filtro para o outro da maneira adequada, que senão você vai se incomodar. E a outra coisa também, a outra possibilidade que você não falou, é trabalhar com as bombas fora do filtro, mas para isso você vai ter que fazer uma vedação, tomar cuidado, porque vai reduzir um pouquinho a vida útil delas. Para posicionar o seu filtro adequadamente no seu lago ornamental, você tem que pensar numa questão. Se você leva o seu filtro longe do lago para esconder, não ter nada em volta, não ter deck, super possível. Mas daí a água vai percorrer um caminho maior até chegar lá. Então você vai ter que fazer bocas, né, de retorno maior do seu lago para o seu filtro, bem maior provavelmente, tá? E tem que cuidar também com o nível dos dois. Os dois, o ideal é que estejam no mesmo nível, porque senão, quando você desliga o filtro, ele vai transbordar e vai baixar a água do seu lago. Quando religar, a sua reposição automática vai entrar muita água com cloro. Então, muito cuidado nisso. E você tem que se preocupar mais do que com o posicionamento do filtro, é o posicionamento dos retornos de água limpa, das saídas de água limpa. Então você tem que fazer de uma maneira que você não deixe nenhuma zona morta, para que todas as regiões do seu lago empurrem a sujeira de novo para o seu filtro. E esse é o grande segredo para você ter uma filtragem fantástica. Às vezes você posiciona o filtro ou os retornos de maneira inadequada, mesmo com os equipamentos legais, você não tem um resultado bom. Então, muito cuidado e muito planejamento nisso.
A forma de trabalho que a gente utiliza na loja no momento é o seguinte: a gente vai passar um orçamento para você de todos os itens que você vai precisar para montar o seu lago, e uma vez que você fecha a sua compra, nós temos vídeos personalizados ensinando a fazer a versão 2.0 desse filtro aqui, e tem até alguns vídeos que foram gravados aqui na época, para que você monte o seu filtro sem gastar demais. Se você quiser comprar uma caixa filtrante pronta como essa, nós vendemos também, mas a verdade é que você pode construir e reduzir seu custo, porque a maior dificuldade é enviar um item tão grande como esse pelo correio. No seu caso, uma caixa menor, 500 litros, e a gente tem o vídeo completinho ensinando passo a passo como personalizar uma caixa d'água normal que você vai encontrar para comprar na sua cidade, para que ela se torne um filtro profissional com baixo custo. Muito obrigado por essa pergunta. Eu precisava de uma desculpa para poder entrar na água. Vamos mostrar de perto como é que é feita a soldagem para você entender de uma vez por todas? Aqui nós temos um deck em balanço, mais ou menos uns 30 centímetros, talvez um meio metro, que esconde então essa parte de captação da água. E aqui nós colamos a manta direto no tubo de PVC. Você está vendo bem no meio da tela que tem um cano de PVC branco saindo da manta? É um pouquinho difícil de ver, o espaço é apertado, mas essa é a técnica mais adequada que a gente já chegou até o momento. A tubulação é colada direto na manta com uma cola especial, e a gente produziu um manual exclusivo para quem compra os materiais direto conosco. A gente manda esse manual. Até hoje todas as pessoas que precisaram fazer conseguiram. Dá um pouquinho de medo na primeira vez, mas já já você pega o jeito. Essa realmente é uma limitação que as piscinas naturais têm em relação às convencionais, mas eu diria que os ganhos valem muito a pena. Então cuida bastante com os produtos que você vai usar na pele antes de entrar na sua piscina natural. Produtos químicos vão afetar os peixes e também a filtragem biológica. Eu diria que o protetor solar faz mais mal para o teu filtro do que até mesmo para os teus peixes. E com isso, você pode acabar danificando até mesmo, olha só, a luva de quartzo dentro do ultravioleta. Pode formar uma película oleosa e impedir que o teu ozonizador e o teu ultravioleta, principalmente, funcione da maneira adequada. Então, muito cuidado com os produtos que você vai usar aqui dentro. 99% dos nossos projetos utiliza Bioglass ou Shantec e a nossa zeólita. Na sequência passa pela manta filtrante que não está aqui, nossa manta filtrante lavável. Depois, bomba da linha AC, melhor custo-benefício e economia de energia. Na sequência passa pelo esterilizador ultravioleta da Oceantec, que tem um custo-benefício muito bom. E para aqui. E daí, se você quiser ter uma qualidade de água esplêndida e também esterilização para poder entrar na água com segurança, não ter risco para a sua saúde, dos seus filhos também, aí você precisa também ter um Lacos instalado no seu sistema para esterilizar a água, porque os dois em parceria dão conta sim de esterilizar a água. Então, isso aqui é indispensável para entrar na água com segurança. E daqui para cá, para você ter uma água bem limpa, bem cristalina e bem bonita. Se quiser o tom azul, isso aqui também vai ser necessário. Existem dois níveis de qualidade aceitados pela gente, que é o bom e o ótimo. E aqui a gente está no ótimo. Para ter o ótimo, você vai ter que ter um pouquinho mais de investimento e um pouquinho mais de esforço. Manutenções e uma atenção integral ao lago são muito importantes para você manter o ótimo. Aqui o Fabiano é muito cuidadoso, embora a filtragem dele também seja extremamente competente. Ele faz uma manutenção mensal, mas ele está todo dia de olho para ver se não tem nada fora do padrão. Se ele nota alguma coisa estranha, como aconteceu aqui quando uma das bombas parou, que está parada nesse momento, ele vem e faz o que precisa ser feito sem enrolação. Agora, para você atingir o bom, que também não é muito diferente disso daqui, aí você pode ter um pouquinho mais de relaxamento, um pouquinho menos de investimento. Mídias de qualidade, manta filtrante lavável, bomba na vazão adequada, UV e ozônio. Atinge essa proporção correta para o tamanho do teu lago e pronto. Isso aí não vai te dar dor de cabeça nenhuma. O ozônio ajuda a controlar com certeza a alga na areia, mas deixa eu explicar uma coisa para você. O que vai controlar a alga na areia é manutenção, tá? Isso é o principal. Acelerador biológico ajuda muito. A gente já filmou lá na casa dos meus pais um processo completo que a gente usou para a areia voltar a ficar mais branquinha. Mas o ozônio sim, ele ajuda porque ele vai reduzir a matéria orgânica do teu lago. E uma outra coisa que confunde muito as pessoas é, se a água está bem cristalina mesmo, a areia parece estar muito branquinha. Se a água estiver um pouquinho amarelada, não tem ozônio, a tua areia vai parecer suja, mas não é a areia. Na maioria das vezes é a água que está com um tom mais amarelado ou esverdeado que reflete para a areia. Então avalia o teu caso. Vai lá no fundo, pega um punhado de areia, vê como ele está. Inclusive você pode sentir um mau cheiro quando fizer isso. Se você sentir, é um acúmulo muito grande de matéria orgânica. Entra no seu lago, pega a areia, chacoalha ela toda, usa acelerador biológico, usa UV, usa ozônio. Tudo isso é necessário para você ter uma areia bem limpinha.
O ozônio ajuda a controlar com certeza a alga na areia, mas deixa eu explicar uma coisa para você. O que vai controlar a alga na areia é manutenção, tá? Isso é o principal. Acelerador biológico ajuda muito. A gente já filmou lá na casa dos meus pais um processo completo que a gente usou para a areia voltar a ficar mais branquinha. Mas o ozônio sim, ele ajuda porque ele vai reduzir a matéria orgânica do teu lago. E uma outra coisa que confunde muitas pessoas é, se a água está bem cristalina mesmo, a areia parece estar muito branquinha. Se a água estiver um pouquinho amarelada, não tem ozônio, a tua areia vai parecer suja, mas não é a areia. Na maioria das vezes é a água que está com um tom mais amarelado ou esverdeado que reflete para a areia. Então avalia o teu caso. Vai lá no fundo, pega um punhado de areia, vê como ele está. Inclusive você pode sentir um mau cheiro quando fizer isso. Se você sentir, é um acúmulo muito grande de matéria orgânica. Entra no seu lago, pega a areia, chacoalha ela toda, usa acelerador biológico, usa UV, usa ozônio. Tudo isso é necessário para você ter uma areia bem limpinha. Claro que a profundidade do teu lago também interfere. Em regiões muito rasas, a areia pode ficar verde com mais facilidade. Para definir isso de forma muito simples. O correto é sempre ligado. Aí não vai ter erro. Porém, vamos lá. Se você tem um ozônio extremamente forte em relação ao tamanho do seu lago, você pode ir testando. Começa com 1 hora ligado e 1 hora desligado, ou 6 horas da noite durante a madrugada ligado e o resto do dia desligado. E você vai aumentando a dose até que você vê que a sua água está bem bonita, bem estável, e aí você para de aumentar a dose. Talvez um período ligado direto seja melhor, talvez um período alternado seja melhor, você vai testar e vai descobrir. Mas você pode usar, claro, um medidor ORP, que vai medir na sua água se não tem uma concentração muito grande de ozônio, ou você pode ir testando de uma forma mais barata, a olho mesmo, usando temporizador. Você define qual é a melhor solução para você. O melhor sistema de filtragem para lagos ornamentais é o que a gente chama de SUMP lateral, que seria aquele filtro lateral ao lago no mesmo nível da água. Por quê? Com ele você consegue colocar as bombas para trabalhar dentro do filtro, já captando a água limpa. Então você não vai trabalhar com a água suja jogando para o filtro. Isso danifica a bomba, mantém o equipamento, a bomba sempre aparente, estraga a estética e também a durabilidade do seu equipamento. Então, filtro lateral com todos os elementos filtrantes necessários. Biológico, mecânico, ultravioleta e ozônio. Se você conseguir garantir uma filtragem dentro da dimensionamento adequado para a quantidade de peixes, para o espaço, para o nível de sol, para a região do país que você está, você vai ter uma dor de cabeça zero e uma qualidade de água linda. O Lacos Mini realmente foi desenvolvido para ambientes pequenos, lagos de pequeno porte e principalmente aquários. Então, se você tem um laguinho de até 1000 litros, e principalmente se for em ambiente fechado, com poucos kingios ou peixes de menor porte, sim, o Lacos Mini vai te atender muito bem. E tem um exemplo bem legal de um laguinho plantado do nosso cliente Stefan, aqui no nosso Instagram mesmo. Dá uma olhadinha que você vai ver. E outra coisa legal do Lacos Mini é que ele não exige o injetor Venturi. Então você consegue trabalhar com bombas a partir de 240 litros hora e ela é capaz de puxar o ozônio da máquina e dissolver na água com qualidade. Já para modelos maiores, a partir do 2000, você vai precisar de uma bomba aí de 4.000 litros hora para cima para conseguir tirar toda a potência que precisa, graças ao injetor Venturi, que também vai dissolver o ozônio um pouco melhor na água e ambientes maiores exigem isso. E agora eu quero saber de você, o que você achou desse formato de vídeo? Era um conteúdo tão bom que estava só no nosso Instagram que eu resolvi trazer aqui para você. Então, se você não segue nosso Instagram, se junta às mais de 50 mil pessoas que já fazem parte dessa comunidade e vai dar uma olhadinha nos nossos destaques, que além dessas perguntas tem outras. Aproveitando e já mostrando para vocês, ó, acabou de chegar bastante plantinhas baratas, a partir de R$3 você já encontra coisa de qualidade aqui. E também chegaram os peixes aqui, ó. Olha lá, ó, Oscar. O pessoal pede bastante, Oscar albino, Red Ruby, então tem bastante coisa, disco selvagem lá. Então vem pra cá, vem pra loja Aquarista Amador, tudo isso já está liberado para venda. E se você quiser assistir outros 2 vídeos, ó, tem um em cada lado, é só escolher e seguir agora.